Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Boa noite a todos. Bom, enquanto nós vamos aguardando aí o pessoal entrar, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui, como sempre. Então, meu nome é Matheus Ferreira, eu sou contador, a minha especialidade são os tributos, né? E aí, nós temos aqui o nosso Instagram e também a página lá no Facebook, no YouTube, Contador Matheus Ferreira, aonde nós nós levamos a vocês os assuntos da área tributária de uma forma mais fácil e descomplicada, tá bom? Bom, como nós conversamos na nossa última live, né? Lembrando que todas as quintas-feiras nós teremos live aqui no Instagram. Então, na última quinta-feira nós tivemos a nossa live, onde nós definimos, junto com quem estava ali online, que nós faríamos então uma análise do regulamento do IPI. Então, nós falamos já aqui sobre as operações, as características da industrialização, né? Aquelas ali que estão listadas no artigo 4º do regulamento do IPI. Depois, nós tivemos uma live específica somente das exclusões, ou seja, aquilo que não é considerado industrialização, que sim, se analisarmos friamente, né? É uma industrialização, mas que pelo regulamento ele retira ali da obrigatoriedade. Bom, então, seguindo o nosso cronograma dentro da própria legislação, hoje nós vamos falar sobre as embalagens de transporte, embalagem de apresentação, artesanato, oficina e trabalho preponderante, tá bom? Bom, então, acompanha aí comigo. Fica aqui comigo que hoje nós teremos então aí a nossa live, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Bom, quanto mais um minutinho só para o pessoal chegar. Se você não é inscrito aqui no canal, se você não conhecia, está chegando aqui pela primeira vez, eu já convido você a se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Contador Matheus Ferreira. Convido você a nos seguir aqui no Instagram. Logo, logo estaremos batendo 10 mil seguidores, 10 mil pessoas que acompanham um conteúdo mais fácil e prático que vai ajudar no dia a dia. E também, entra no nosso grupo do WhatsApp aberto, entra no nosso grupo Telegram aberto, faça sua pergunta, fique à vontade, que sempre aqui na medida do possível nós vamos sempre ajudar vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos aí iniciar, né, a nossa live falando hoje sobre o artigo 6 e o artigo 7 do regulamento do IPI. E, consequentemente, na próxima live, na próxima quinta-feira, a nossa live vai ser sobre os estabelecimentos industriais e os estabelecimentos equiparados, tá bom? Bom, então só para retomar um pouquinho, né? O IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ele é de competência da União, então é a União quem vai cuidar desse tributo no sentido de fiscalização e instituição e alteração de toda questão tributária que envolver esse tributo, tá? Todas as alterações partirão da União. E quando falamos União, podemos pensar aí na Receita Federal como o agente que cuidará desse tributo, tá? Bom, aqui não vamos entrar no mérito agora sobre o que é uma embalagem, do que é as características da industrialização, tá bom? Vamos entender o que é uma embalagem de transporte e uma embalagem de apresentação e também algumas questões de artesanato, oficina e trabalho preponderante, porque justamente a questão das embalagens, elas vão pegar bem no calcanhar, lá na frente dos créditos, né? Onde nós vamos precisar entender o que nos dará ou não nos dará créditos de IPI. Bom, então começando ali pelo artigo 6, nas embalagens de transporte e apresentação, nós temos os seguintes dizeres, né?
Então, olha lá, quando a incidência do imposto estiver condicionada à forma de embalagem do produto, entender-se-á. E por que aqui ele já traz, logo no início, a questão da embalagem, né? Porque justamente lá no artigo 4º, nós temos o acondicionamento, né? Então, se nós retomarmos um pouquinho aqui para o artigo 4º, nós vamos ver que tem a questão do acondicionamento e do recondicionamento. Por quê eu estou falando isso? Porque lá no inciso 4º do artigo 4º, ele diz justamente: a que importe em alterar a apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda em que a substituição do original, salvo quando a embalagem colocada destine-se apenas ao transporte da mercadoria. Então, olha lá, lá no artigo 4º ele já traz para nós um entendimento da embalagem, tá? Então, a simples troca de uma embalagem, o simples colocar uma embalagem de apresentação caracteriza uma industrialização. Agora, acondicionar o produto e uma embalagem para transporte, isso aí não vai caracterizar, tá bom? Mas isso nós já temos aqui desde o início bem colocado. Por isso que eu quis só dar uma retomada para nós entendermos isso. Bom, e aí nós temos o inciso 1º do artigo 6º, como acondicionamento para transporte, o que destinar precipuamente a tal fim. E o inciso 2º e condicionamento de apresentação, o que não estiver compreendido no inciso 1, tá bom? Então, aqui ele já deixa bem colocado que vai haver uma separação entre embalagem de transporte e entre embalagem de apresentação. Isso, de certa forma, é até claro, né, no nosso dia a dia. A embalagem de apresentação é aquela embalagem que vai acompanhar o produto até o consumidor final, ou seja, aquela embalagem que vai ser exposta para o consumidor e através dessa embalagem o consumidor ali ele vai conhecer aquele produto. Agora, a embalagem de transporte é aquela embalagem onde é acondicionado o produto para que este produto, então, ele tenha um transporte mais facilitado ou um transporte otimizado, e aí coloquem da forma que quiser, tá? Seja o pallet, seja uma caixa onde vão ser acondicionadas outras embalagens com o produto, seja, por exemplo, o próprio filme stretch para acondicionar melhores produtos em cima do pallet e ser carregados até um certo ponto, tá bom? Então, nós temos então já bem definido desde já o que é uma embalagem de transporte e o que é uma embalagem de apresentação. Bom, e aí nós temos o parágrafo 1º dentro desse artigo, que diz o seguinte: para os efeitos do inciso 1º do caput, o acondicionamento deverá atender cumulativamente às seguintes condições. O inciso 1º do caput que ele diz é quando ele fala das embalagens de transporte, tá? Então ele tem que pegar as seguintes condições: ser feito em caixas, caixotes engradados, barricas, latas, tambores, sacos, embrulhos e semelhantes, sem acabamento e rotulagem de função promocional, e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material dele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional. E o inciso 2, dentro dessa mesma condição, terá capacidade acima de 20 kg ou superior àquela que o produto é comumente vendido no varejo aos consumidores. Então aqui, no parágrafo 1º, inciso 1 e 2 desse parágrafo, ele já traz para nós o entendimento que ele tem para as embalagens de transporte, né? Então que eles devem ser feitos ali em caixas, caixotes, né? Uma série de condições que ele coloca. Essas embalagens não podem ter acabamento, ou seja, ela é uma embalagem mais rústica, vamos assim dizer. Ela não tem função promocional, ou seja, nessa embalagem de transporte não vai ser apresentado nada de dizeres com relação ao que o produto faz, ao que o produto é, aos benefícios do produto. Ou seja, essa embalagem não vai levar para o consumidor o dizer promocional, a informação do que aquele produto traz ou do que aquele produto faz, tá bom? E também ela não vai criar valor para o produto, ou seja, ela não vai gerar valor. Ah, mas quando eu faço a composição de custo, o meu produto, a minha embalagem de transporte, ela é então colocada
como custo no meu transporte, custo na minha operação. Sim, eu entendo. Mas para fins de custeio isso funciona. Para fins de IPI, para fins da tributação do IPI, essa embalagem ela vai ser considerada simplesmente como embalagem de transporte. Você pode considerar no preço, você pode considerar no custo, mas até para fins de crédito isso não vai ser possível, tá bom? E também ela fala que essa embalagem ela tem que ser acima de 20 quilos, ou então, quando não for acima de 20 quilos, ela tem que ter uma capacidade superior a que o produto é vendido. Então, por exemplo, vamos supor que o produto ele tem 100 gramas. A embalagem de transporte desse produto ela vai levar pelo menos sempre acima dessa quantidade. Por quê? Abaixo disso, não é possível transportar um produto de 100 gramas, tá bom? Então, aí ele traz para nós o que seria as características principais e intrínsecas com base na legislação da embalagem de transporte. Agora nós seguimos para o parágrafo 2º dentro do artigo 6, que diz o seguinte: não se aplica o disposto do parágrafo 2º, né, que é o parágrafo 2º, é o parágrafo que vai dizer das embalagens de apresentação. Embalagem de apresentação é aquela que vai acompanhar o produto até o final, tá bom? Então ele diz o seguinte: não se aplica no inciso 2º do caput. Quando ele fala caput, é o texto principal desse artigo, tá? Porque nós temos, quando nós falamos de estrutura legislativa, boa noite, Lu, tudo bem? Quando nós falamos de estrutura legislativa, primeiro nós temos o artigo e depois nós vamos tendo as aberturas, inciso, depois parágrafos, podemos ter alíneas e assim vai, né? Bom, e aí pode ser discorrido. Mas, quando ele fala que especificamente que ele abriu um parágrafo dentro do artigo e falou caput, o caput é justamente o texto do artigo, tá? O texto principal que o artigo traz. Bom, em casos em que a natureza do acondicionamento e as características do rótulo atendam apenas às exigências técnicas ou outras constantes das leis e de atos administrativos. Então, a embalagem de apresentação é aquela embalagem que ela vai acompanhar o produto e também ela pode, no caso de medicamentos, no caso de alguns outros produtos, como alimentos, bebidas, cigarros, elas têm que observar algumas exigências técnicas ou até mesmo alguns atos administrativos ou alguma coisa relacionada em lei. Isso se dá porque alguns produtos eles precisam ser colocados bem na face do consumidor o quão mal aquele produto faz ou quais são os riscos que aquele produto faz. E quem faz isso é somente a embalagem de apresentação, tá bom? Depois nós temos o parágrafo 3º que diz: o acondicionamento do produto ou a sua forma de apresentação será irrelevante quando a incidência do imposto estiver condicionada ao peso da sua unidade, tá? Bom, aqui ele está querendo dizer que nós temos alguns casos que a tributação do IPI ela se dará pela unidade de medida, tá? E quando falamos aqui unidade de medida vai ser na questão do peso. Quando for nesses casos, aí é irrelevante a questão da embalagem, tá? Porque vai tributar pelo peso. A embalagem pouco importa. Porque, independente da embalagem que for colocada, o que vai importar ao final é o peso que será tributado para aquele produto. Bom, parágrafo 4º do mesmo artigo ainda. Para os produtos relacionados na subposição 2401 da TIP, a incidência do imposto independe da forma de apresentação, acondicionamento, do estado ou peso do produto, tá? E se nós pegarmos aqui justamente esse 2401, se eu não estiver enganado, são os produtos de fumo, tá? Então, os produtos de fumo, eles não serão... aqui o acondicionamento é irrelevante, tá bom? Porque, de qualquer forma, a tributação aqui vai ser bem alta, né? Como nós vimos na última live, pode chegar até 200%. Tem algumas reduções, mas pode chegar a 200%. Bom, então finalizamos aqui o artigo 6º, que diz justamente das embalagens, né? De apresentação, embalagem de transporte.
Retomando um pouquinho para quem está chegando agora, nesta live hoje nós estamos falando sobre embalagem de apresentação e embalagem de transporte frente ao regulamento do IPI, tá? Se você não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou contador especialista em tributos, e se você caiu de paraquedas aqui agora nessa live, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos uma live explicando algum assunto da área tributária. E como nós combinamos aqui com o pessoal, todas as quintas-feiras, a partir de agora, nós vamos falar sobre o regulamento do IPI, ou seja, nós vamos ler o regulamento do IPI, tá bom? Então, a partir desse momento, hoje nós estamos falando sobre embalagem de apresentação, embalagem de transporte, e agora vamos falar sobre artesanato, oficina e trabalho preponderante. E na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre estabelecimentos industriais e equiparados a industriais. Então, toda quinta-feira nós teremos aqui, então, assuntos sobre o regulamento do IPI. Justamente porque eu perguntei na última live se vocês já haviam lido algum regulamento por completo. E muitos disseram que não. Talvez uma pessoa disse que sim. Então o foco aqui é nós destrincharmos mesmo o regulamento e a partir desse momento vocês terem na ponta da língua, no caso aqui o regulamento do IPI, e podemos fazer com outros tributos, mas nada impede que se houver um clamor muito alto e muito grande para algum outro assunto, nós também poderemos fazer. Tá bom? Aqui perguntaram, Socorro, quais são as reduções para o fumo? Socorro, não sei te dizer ao certo quais são as reduções, mas nós temos dentro da TIP algumas alíquotas bem altas, tá? Como, por exemplo, 200% do fumo, algumas alíquotas como 100%, 80%. Quando eu digo que tem a redução, é porque vai haver uma redução de base, ela não vai sofrer essa tributação de 200%, tá? Vai haver uma redução de base e com base nesta redução, a alíquota efetiva ela sempre é menor, tá? Não menor no sentido de ser 10, 15%, não é isso. Ela vai ser menor, mas o IPI ele é um tributo regido pela essencialidade. E a essencialidade diz que quanto menos essencial para a vida humana, mais imposto um produto vai ter, tá? Então, como o fumo, no caso o cigarro, a bebida, ela é um produto que não é essencial para a vida humana, então ela sofre mais tributação, tá bom? Como é um produto muito específico e eu não trabalho no meu dia a dia, não consigo te dizer qual é exatamente essa redução. Mas se é um produto que você trabalha no seu dia a dia e você quer uma ajuda, pode me chamar que eu te ajudo, a gente pesquisa e a gente tira essa dúvida depois para você, tá bom? Agora vamos para o artigo 7º, o artigo que vai dizer do artesanato, oficina e trabalho preponderante. Por que nós temos, dentro do regulamento do IPI, um artigo que vai dizer de artesanato, bem específico, né? Por exemplo, porque nós, observando o artigo 4º, entendemos que o trabalho de artesanato, ele é uma fabricação, tá? Ele é um produto que vai ser ali transformado e vai gerar um novo produto a partir de então. Ponto. Então, por isso que nós temos, a partir de já, esse entendimento, tá? Então, precisa ser colocado dentro da legislação uma condição aonde a legislação dê para essas pessoas, dê para esse, vamos falar assim, para esse contribuinte, uma condição que ele não vai ser reconhecido frente a esse imposto, tá? Olha o Paulo aí deixando o joinha. Então, pessoal, tem coisas que nós podemos até julgar supérfluas na legislação, mas que se não ocorresse, se não tivesse, como é o caso do artigo 5º nas exclusões, muita gente estaria tributando errado, isso até hoje acontece, ou até mesmo o fisco, pela falta desse entendimento, ele poderia ter uma ânsia, uma vontade de tributar que não caberia a ele, tá? E quando nós falamos do artesanato e oficina, nós podemos até remeter ao princípio da capacidade contributiva, né? Como que um artesão, como que uma pequena oficina, um trabalho preponderante vai apurar o IPI, vai ter controle de estoque, isso não existe, tá? O princípio da capacidade contributiva já coloca na nossa frente um muro, né, legislativo e burocrático que não nos deixa caminhar. Se você quer entender um pouquinho mais sobre os princípios tributários, nós temos uma live 2 semanas para trás que nós falamos sobre os princípios tributários, tá?
vai estar lá no YouTube. O nome dela é Limitações ao Poder de Tributar, tá bom? Então você pode correr lá depois dessa live e assistir esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bom, então vamos para o artigo 5º, tá? Então o artigo 7º, desculpa. O artigo 7º, então, o que ele já deixa claro para nós desde o início, né? Que ele vai olhar lá para o artigo 5. O artigo 7º vai olhar para o artigo 5. Por quê? O artigo 5 é o artigo das exclusões. E sendo o artigo das exclusões, em algum momento lá no artigo 5, houve um inciso dizendo dos artesãos, desse artesanato. Até que, lá no artigo 5, se nós pegarmos, né, nós vamos perceber lá no, se eu não me engano, inciso 3º do artigo 5º, ele vai dizer que vai ser tratado em um artigo específico a questão do artesanato, da oficina e do trabalho preponderante. Então vamos lá. Inciso 1º do artigo 7º diz o seguinte: no caso do inciso 3º, lá do artigo 5º, o produto de artesanato ele é proveniente do trabalho manual realizado por pessoa natural nas seguintes condições. Então vamos entender o que está escrito aqui. Então ele está dizendo que lá no artigo 3º, no inciso 3º do artigo 5º, o que diz o inciso 3º? Confecção e preparo de produtos de artesanato definido no artigo 7º. Então, um artigo liga o outro, né? Então, entendemos que o artesanato ele já foi excluído das regras de industrialização. Ponto. E aí ele diz, o produto de artesanato ele é proveniente do trabalho manual. Então, aqui nós já temos uma condição, que é a condição do trabalho manual. Tá? Porque se nós tivéssemos, por exemplo, vamos imaginar o oleiro, né, que faz ali os seus vasos, totalmente manual. Então, ele é um artesão. Agora, aquela fábrica que faz os vasos sobre demanda é diferente. Não há o trabalho manual da fábrica. Agora, o oleiro, sim, ele tem o trabalho manual. Tá? Realizado por pessoa natural. Essa pessoa natural sou eu ou é você. Pessoas físicas, tá? Que frente ao regulamento do IPI não somos contribuintes, tá? E aí ele diz nas seguintes condições, que ele traz duas condições, duas alíneas trazendo condições. Quando o trabalho não contar com auxílio ou participação de terceiros assalariados, então, o que ele está dizendo? Trabalho manual realizado por pessoa natural. Não tem um terceiro envolvido, não tem um funcionário envolvido, 100% manual, tá? E a linha B, né? Quando o produto for vendido ao consumidor final diretamente ou por intermédio de entidade de que o artesão faça parte ou seja assistido, tá? Então, olha só, ele tem que ser um trabalho 100% da pessoa que está fazendo, ponto. Ele não pode ter a participação de um terceiro, ou seja, de uma pessoa assalariada, ponto. Ele tem que ser vendido direto do artesão para o consumidor final. Se não for feito dessa forma, ele tem que ser feito através de uma entidade. Entidade essa a qual o artesão faça parte, ou seja, ele seja ali conveniado ou ele seja assistido, ou seja, a entidade ela vai no sentido de dar uma assessoria para que esse artesão atinja um público maior. Maravilha. Bom, e aí no inciso 2, tá? Pessoal, alguém pode até se perguntar, mas isso é uma coisa até que simples, né? É até que simples, mas eu gostaria que você deixasse aí para mim, se você nunca ouviu falar disso, deixa um joinha, só um joinha assim para eu saber se você nunca ouviu falar disso ou se você nem sabia que isso existia, tá bom? Deixa um joinha aí para eu poder saber. Bom, e aí, até aproveitando enquanto vocês vão colocando o joinha de vocês aí, eu gostaria de falar, tá? Não estou aqui agora dizendo, vamos falar assim, vendendo propriamente dito, até porque nós não estamos com turmas abertas nesse momento, mas para quem não sabe, nós temos um curso que se chama Formação do Zero, Analista Fiscal, onde eu ensino vocês desde o zero mesmo básico até o avançado, que seria a confecção de obrigações acessórias, seria o atendimento do cliente, seria o planejamento tributário, tá bom?
Então nós temos esse curso completo que se chama Do Zero ao Analista Fiscal. Se você quer conhecer um pouquinho mais, você me chama depois que eu posso mostrar para vocês, eu posso mandar a ementa para vocês, mas neste exato momento nós estamos com as vagas fechadas, tá? Eu só estou comentando, não estou vendendo, para que isso fique bem claro para vocês desde já, tá bom? Só para deixar aqui um breve relato. Aí nós estamos aqui agora com a Gabriela, né? A Socorro falando o que quer. Gabriela, nossa amiga e aluna do nosso curso, né? Então, se você... Deixa um joinha para mim se você sabia que existe essa condição do artesanato dentro do regulamento do IPI. Deixa para mim se você sabia essa questão da diferenciação das embalagens, tá bom? Eu vou anotar aqui o nome de vocês, para quem está falando que quer ver a ementa, tá? Para depois a gente enviar. Maravilha, Gabriela falando que sabia. A Gabriela sabia porque ela está no curso, né? Gabriela não tem como escapar. Bom, pessoal, o que eu falo para vocês e o que eu falo para meus alunos o curso ele não é um curso de prateleira, tá? Ele não estou vendendo o curso não, é só para que vocês tenham essa noção. Ele não é um curso que você vai comprar e você vai fazer as suas aulas e simplesmente vai ficar Deus dará. Não. O meu intuito realmente é transformar as pessoas, por isso do nome formação, tá bom? E por isso que eu pego realmente na mão de cada um de vocês. A Gabriela tá aqui, ela pode falar, e se a Lu também tiver, que é aluna do nosso curso, estiver aqui, ela pode até também dizer e dar até um joinha falando aqui que isso é verdade, tá? O nosso intuito sempre foi pegar na mão da galera e ensinar de fato, tá? Se o nosso objetivo não fosse esse, eu vou ser bem sincero que eu nem teria feito esse Instagram, nem teria feito esse curso. Mas vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Bom, inciso 2º do artigo 7º, ele vai dizer lá, nos casos do inciso 4º e do inciso 5º do artigo 5º, vamos voltar lá, inciso 4º, que vai dizer a confecção, vestuário. A Lu dizendo, e como pega na mão. Eu procuro ajudar sempre a galera aqui, tá? Os meus alunos principalmente. A confecção do vestuário por encomenda direta do consumidor do usuário em oficina ou na residência do confeccionador, tá? Quando ele fala oficina, ele quer dizer justamente que é aquelas oficinas como um ateliê de uma pessoa física, tá? Ou ele fala do inciso 5º, né? Preparo por produto, por encomenda direta ao consumidor ou usuário, residência do preparador, oficina, desde que o trabalho, em qualquer caso, seja preponderante trabalho profissional, tá? Então, precisa que pegue na minha mão. Pode contar comigo, Socorro. Nesse exato momento, nós não temos as vagas abertas, tá? Até eu falo justamente por isso, porque o meu foco é os alunos, tá? Mas eu vou te mandar a ementa e depois a gente pode conversar com um pouco mais de calma, tá? E na próxima turma, com certeza, espero ter o prazer de ser o seu professor e te ensinar. Bom, então o inciso 2º, ele diz ali, né, que ele vai olhar lá para o inciso 4º e o 5º do artigo 5º. Justamente por quê? Porque são incisos que vão levar para o trabalho manual. Seja uma confecção, seja qualquer outra coisa que tenha trabalho nesse sentido. E o inciso 5º, ele vai trazer do trabalho simplesmente profissional, tá? Um trabalho, por exemplo, em entalhamento, alguma coisa mais detalhada, no sentido de ser um trabalho artesanal mesmo da coisa, né? É difícil de colocar. Mas, então, o que ele vai dizer aqui? A linha A desse inciso 2º, a oficina é o estabelecimento que empregar no máximo 5 operários e, quando utilizar força motriz, não dispuser de potência superior a 5 kW, tá? Então, o que ele fala que a oficina, seja uma oficina que faz conserto de roupas ou que faz costura propriamente dita, ela pode ter até 5 operários para ser caracterizada como oficina artesanal. E se ela utilizar algum tipo de força motriz, seja uma máquina, seja um aparelho, este aparelho ele não pode ter uma potência superior a 5 kW, tá? Então, fica aqui bem colocado na legislação. E a linha B,
o trabalho preponderante é o que contribuir no preparo do produto para a formação do seu valor a título de mão de obra, no mínimo com 60%. Tá bom? Então, mais uma vez aqui, o artigo 7º ele vai deixar bem claro que essas questões mais artesanais, elas não vão ser figuras, né, do IPI. Elas simplesmente vão ter uma característica mais lá na pessoa física, propriamente dito. Tá bom? Bom, pessoal, fazer uma breve retomada aqui, só para nós relembrarmos um pouquinho. Então, hoje nós falamos sobre o que é embalagem de apresentação e o que é embalagem de transporte. O que é artesanato, oficina e o trabalho preponderante. Aceredo, obrigado por transmissão dos conhecimentos da área fiscal. Que isso, eu agradeço por vocês ficarem aqui comigo, na verdade. Tá? Bom, então olha só. Esses artigos, o artigo 6, ele já é um artigo que nós vamos fazer o link lá no artigo 4º, né? Porque lá no artigo 4º nós temos o inciso 3º ou 4º, que vai dizer do acondicionamento e do recondicionamento, justamente no ponto de que esses incisos, um dos dois, ele vai dizer que a simples troca de uma embalagem de apresentação, ela vai caracterizar a industrialização, tá? E a diferença entre a embalagem de apresentação e a embalagem de transporte é justamente que a embalagem de apresentação é aquela embalagem que segue com o produto até a finalização, ou seja, a aquisição pelo consumidor, tá? E nela vão ser colocadas informações suficientes e necessárias para que o consumidor conheça aquele produto, tá bom? E a embalagem de transporte é aquela que segue com o produto até onde ele vai ser exposto, tá? Mas não necessariamente ela vai participar da venda, tá bom? Até nas questões de crédito lá na frente, nós vamos ver que isso é muito bem pontuado e muito bem colocado, tá? Essa diferenciação. Depois, nós falamos do artesanato, da oficina e do trabalho preponderante, colocando que o artesanato, naturalmente, ele vai sempre ser colocado na figura da pessoa física, né, quando ele diz pessoa natural, e do trabalho manual, tá bom? E lembrando que o artigo 7º, que fala do artesanato, oficina e trabalho preponderante, ele faz um link lá no artigo 5º, que é o artigo das exclusões, tá bom? Se você quer entender um pouquinho mais sobre tudo isso que eu estou falando, se você quer seguir esse caminho que nós estamos trilhando, no sentido de que nós estamos, a partir de toda quinta-feira agora, falando do regulamento do IPI, tá? Lá no YouTube, essa live ficará gravada no YouTube, tá? Depois disso daqui, ao final da live. Se você quer entender um pouquinho mais, você corre no YouTube Contador Matheus Ferreira, se inscreve, tá bom? Se inscreve lá e assiste as lives que já passaram. Por quê? Porque toda quinta vai ter assunto novo e eu vou sempre fazer esse link, como aconteceu hoje, tá? O artigo 7º, ele me remeteu para onde? O 6º me remeteu para o artigo 4º e o 7º me remeteu para o artigo 5º. São artigos próximos, são lives próximas umas das outras, mas nós vamos andar com essa legislação e andando com ela vocês veem que os links eles vão ficar um pouquinho mais longos. Tá bom? Marlene, eu estou anotando o seu e-mail aqui agora, tá? E pode ter certeza, entre hoje e amanhã, eu vou te enviar. Hoje mesmo a equipe vai enviar para você a ementa do curso, tá bom? Bom, pessoal, agora temos alguma dúvida com relação a essa questão da embalagem de apresentação, embalagem de transporte, artesanato, oficina e trabalho preponderante? Deixa a sua pergunta, ou se está tudo ok, deixa um joinha para mim. Sabe por que eu peço para vocês comentarem? Porque quando vocês comentam, gera mais engajamento aqui na live. E esse engajamento não é porque eu quero ser engajado, quero ser conhecido, quero ser estourado. Não, a questão não é essa. É porque o objetivo disso daqui é levar o conhecimento para muitas pessoas, né? Gente, eu me deparo com situações desesperadoras, para ser muito sincero para vocês, tá? Que essas situações não aconteceriam se essas pessoas tivessem como a Lu, como a Marlene, como a Leide, como a Glória, como a Vanessa, como a Socorro, a Celeida, como vocês, como a Gabriela, que estão aqui, estão
pegando esse conhecimento e levam amanhã para o dia a dia de vocês. Se essas pessoas estivessem aqui comigo, não que eu sou o melhor do mundo, não, longe disso, tá? Mas eu me esforço para trazer para vocês o melhor conteúdo possível, tá? Então, dessa forma, a gente consegue levar o conteúdo para mais pessoas, tá? Vocês comentando, vocês participando, deixando um joinha, clicando no coraçãozinho, tá? Não é porque eu quero ser mais conhecido que eu quero que mais pessoas, eu quero que mais pessoas tenham conhecimento, eu quero que mais pessoas sejam diferenciadas no mercado, como a Gabriela está ficando, como a Lu eu tenho certeza que está ficando, né? Que são duas das nossas alunas aí, que estão sempre comigo. Lu, pessoas aproveitem o conhecimento enorme que ele tem e participem, Matheus. Obrigado, Lu. Aqui, ó, você é o professor top, seu conteúdo de qualidade. Gente, então maravilha. Próxima live. Ficou dúvida aqui nessa questão? Senão, eu vou tocar aqui pra gente falar. Ó, eu não vou continuar o conteúdo hoje, porque o próximo conteúdo ele é um pouco extenso, tá? Quando eu digo um pouco extenso, ele é extenso. Talvez a próxima nós vamos quebrar em 2 lives, tá? Por quê? O próximo é o que vai definir quem é o contribuinte desse imposto, tá? O que é o estabelecimento industrial e quem são as pessoas equiparadas. De repente você tem um cliente ou você trabalha numa empresa que ela é equiparada e você não está nem sabendo, tá? Então, maravilha. Quinta-feira que vem é vamos ver, dia 30, último dia do mês de setembro. Nós teremos a nossa live 8 horas da noite aqui no Instagram. Professor, Matheus, eu tenho um assunto aqui, por exemplo, eu queria entender Derilene. Essa live vai ficar gravada, tá? Pode ficar tranquilo, depois você vai lá no YouTube Contador Matheus Ferreira, se inscreve. Gente, se inscreve lá no canal, quase 1000 inscritos, tá? Estamos quase lá batendo 1000 inscritos, então ajuda a gente aqui, como também nós estamos com quase 10 mil, eu ia falar 10 mil reais na minha cabeça, 10 mil seguidores aqui no Instagram, tá? Produtor rural é equiparado? Será? Será que é equiparado? Vai ficar para a próxima live, hein? Mas não é não. Ó, a Socorro também deixou aqui, ó, o e-mail dela. Pessoal, assim como a Socorro e a Marlene, o último dia da ECF é para arrancar os cabelos, né, Celeida? Gente, assim como a Socorro e como a Marlene, elas estão deixando aqui para mim o e-mail delas, tá? Por quê? Porque eu vou enviar a ementa para elas darem uma olhada e se quiserem bater um papo comigo sobre o curso, tá? Hoje nós não estamos com as vagas abertas, tá? Mas vocês já podem conhecer o curso para numa próxima oportunidade vocês entrarem, tá bom? Então, Celeida e a Marlene e a Socorro estarão. Eu vou enviar a Derilene também. Bom, pessoal, nossa, e tem o ITR também, né? É sempre assim, né? Vida de contador não é fácil, mas, gente, vamos pra cima, vamos sempre estar junto aqui, tá? Na medida do possível. Toda quinta-feira eu tô fazendo esse esforço para estar às 8 horas aqui com vocês, trazer para vocês esse conteúdo. E aí, na próxima live, nós vamos falar sobre estabelecimento industrial e equiparado. Se tiver, por exemplo, uma dúvida. Eu queria entender melhor a NCM, eu não sei nada sobre NCM, eu estou apanhando. Gente, manda para mim. Eu disse, nós temos mais de 350 assuntos listados, tá? Para fazer live, para trazer conteúdo. Mas nós caímos numa seara aqui de entender o regulamento do IPI. Tá? Mas nada impede da gente, se tiver, como eu disse, um clamor muito grande por um assunto, que nós vamos ali e ensinamos e esmiuçamos esse assunto para vocês, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, já estamos com 40 minutos de live, a gente também tem os outros afazeres, mas, Celeida, muito obrigado por começar a me seguir.
Muito obrigado mesmo. Se você não me segue, segue a gente aí. Pessoal, olha só, eu vou ficando por aqui, não tivemos dúvidas, né? Muito obrigado para vocês que ficaram aqui. Se tiver dúvida na próxima live, pode perguntar. Lembrando que lá no YouTube tem as lives anteriores e essa também vai para lá daqui a pouco. E olha só, quinta-feira, 8 horas, estabelecimentos industriais e equiparados. Muito obrigado e vejo vocês na próxima quinta-feira, 8 horas. Até lá. Boa noite.